Muito bem, irmãos, estamos trazendo hoje a lição de número 9, de um total de 12, que faz parte do nosso trimestre, que vai de abril a junho, abril, maio e junho, cujo título principal é Uma Cidade Chamada Confusão. Não sei se você lembra de alguma coisa quando falamos em confusão. Verso para memorizar. Juntos guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Esse verso está lá no livro de Apocalipse, capítulo 17 e verso 14. Mas para que você entenda o contexto, você terá que ler, ou deveria ler, todo o capítulo 17 para você entender. Fala ali do conflito, no grande conflito, que aliás a nossa lição vem falando desde o início. E o grande conflito resumido, ele se resume, por exemplo, em duas mulheres, digamos assim. No capítulo 12 está ali uma mulher revestida de escarlate, representando uma das mulheres. E no capítulo 12 ainda também está representada ali a nossa igreja, uma mulher vestida de sol, representando a igreja, o povo escolhido, os fiéis, a noiva, Cristo. Amém? É preciso que entendamos isso. Essa igreja não é uma igreja contaminada, entendeu? Então são duas mulheres, uma representando a prostituição, perdição, confusão, e a outra representando a igreja. E nessa semana, então, nós vamos estudar com relação a essas duas mulheres, de Apocalipse. Vamos estudar e examinar, o conflito. Continuando então, irmãos, nossa lição, vamos agora com um subtítulo: Dois sistemas opostos. Então, quando eu vou em Apocalipse 12, versinho 17, e também no capítulo 17, versinho 14, eu vejo ali dois sistemas, São esses sistemas que eu falei, dos subtítulos, dois sistemas opostos. Qual seja? Primeiro, são os chamados eleitos e fiéis, de um lado. De um outro lado, Satanás, que guerreia todo o tempo contra eles. Você pode ver na sua vida particular, algumas coisas dão muito certo, outras coisas não dão tão certo assim, e você tem que fazer uma análise disso e ver qual é o melhor caminho. Então, Satanás está trabalhando na negatividade, ou seja, contra os chamados eleitos e fiéis de Deus. Nós vamos ver também um anjo que faz um anúncio muito solene. Está lá no capítulo 14, versículo 8, ainda de Apocalipse. Esse anúncio fala da queda da Babilônia. Você lembra quando eu perguntei lá no início, na lição de ontem, quando eu falo em confusão, você lembra de alguma coisa? Eu lembrei de Babilônia. Então agora temos aqui no capítulo 14 a queda da Babilônia, Babilônia foi um exemplo negativo para todas as nações, oferecendo inclusive o cálice da fúria, ou seja, toda a sua prostituição e, consequentemente, decadência. Amém? Essa semana teremos outros tópicos muito interessantes.
Olá, próximo tópico, o vinho da ira. É claro que este vinho ele tem um gosto amargo, ele tem um gosto distorcido, um sabor diferente daquele que deveria ter. Mas, quando as escrituras se referem dentro desse contexto, nós temos que parar para observar qual é o cenário ao qual a escritura se aplica. E para isso é fundamental lermos. Vamos ler Apocalipse 17, verso 2, que diz assim: com que se prostituíram os reis da terra, e com o vinho da sua devassidão foi que se embebedaram os que habitam na terra. Ou seja, os poderes governamentais, aqueles que detêm o comando político, econômico, social, eles são responsáveis por gerar este resultado desagradável. E este resultado acaba sendo o quê? Acaba sendo direcionado para a população mundial. Mas haverá aqueles que não beberão esse vinho com o gosto amargo. Quem são? Aqueles que acreditaram no sacrifício do Cordeiro, no sacrifício de Jesus Cristo. Aqui nós temos dois grupos. Aqueles que têm como resultado de sua adoração ligada àquilo que não está relacionado a Deus, ou seja, aqueles que adoraram a besta e o seu poder e tudo aquilo que esse comando representa, e aqueles que seguiram os preceitos de Jesus. Observe bem essa questão relacionada aos dois grupos e você entenderá o que significa esse contexto que estamos abordando. Mistério: Babilônia a Grande. O próximo tópico de estudo. Quando falamos em Babilônia, não podemos deixar de fora o contexto histórico onde as origens da palavra Babilônia foi constituída, ou seja, confusão, multidões, tentar abandonar a dependência de Deus e ser autônomo. Isso é um fato que gera um ponto determinante para a identidade de Babilônia e o que significa esse sistema. É muito bom nós lermos aquilo que está lá em Apocalipse. Acompanhe comigo. Achava-se a mulher vestida de púrpura e de escarlata, adornada de ouro, pedras preciosas e de pérolas, tendo na mão um cálice de ouro, transbordante das abominações e com as imundícias da sua prostituição. Um sistema de adoração traidor, um sistema de adoração ilegítimo. Um sistema de adoração o qual não foi constituído por Deus, mas um sistema de adoração constituído por homens, um sistema de adoração constituído por elementos os quais estão dominando a estrutura governamental. E a estrutura governamental, por sua vez, domina o poder político, o poder econômico, o poder social e direciona também os fundamentos da adoração. Então, quando você faz uma comparação dos elementos de adoração impostos por Babilônia e os elementos de adoração constituídos pelo Deus legítimo e criador, você já tem um ponto de distinção muito forte. Então, esses dois grupos estão o quê? Separados por um poder. Uns estão rendidos às ilusões e às atrações de Babilônia através da sua riqueza. Os outros estão direcionados e ligados às riquezas celestiais fornecidas por um Deus Criador e Todo-Poderoso e legitimamente constituído. Pense com muito carinho nisso.
Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, que bom que nós estamos juntos mais uma vez estudando a lição da Escola Sabatina. A lição estamos nessa semana, na 9ª semana desse trimestre. E estamos estudando um tema muito importante que foi profecia de Daniel, de Apocalipse. Nós estamos nos preparando para enfrentar grandes obstáculos à verdade de Deus. A lição de hoje, quarta-feira, fala sobre um chamado ao compromisso. Nós sabemos que existem duas cidades nas profecias, tanto de Daniel como Apocalipse. Jerusalém, representando a cidade de Deus, e Babilônia, representando a morada do inimigo de Deus. Mas no plano espiritual, nós entendemos aqui pela palavra de Deus de que existe nos finais do tempo novamente uma Babilônia, agora não material, não a Babilônia de Nabucodonosor, mas a Babilônia espiritual, aquela que prega uma confusão de doutrinas, de teologias e que traz muitas dúvidas e faz com que as pessoas fiquem confusas no que crer. E nós que conhecemos a verdade, que Deus nos deu essa oportunidade, usou de misericórdia conosco, nós precisamos estar comprometidos com a verdade para que possamos pregar essa verdade a todas as pessoas. Cristo é o sólido fundamento pelo qual a igreja está construída. A igreja de Cristo, ela não é construída de homens. Não são os homens que fundamentam a igreja de Deus, mas o próprio Jesus disse: Pedro, tu és pedra, mas sobre esta pedra, sobre Jesus Cristo, você vai fundar a minha igreja. A igreja da Babilônia espiritual, ela é fundada sobre o ser humano, aquele que vai liderar, que vai determinar as normas. Então nós precisamos estar prontos, porque em breve nós vamos ser chamados a tomar uma decisão de fidelidade ou não, de compromisso ou não com a verdade. E custe o que custar, nós precisamos fazer como nossos antepassados, pregar a verdade, viver essa verdade, porque Jesus, o nosso Salvador, está muito em breve saindo do seu santuário, colocando a roupa de rei e vindo nos buscar para morar eternamente com Ele. Fica com Deus e que nós possamos entender que esse compromisso não é só agora, mas até a volta de Cristo. Quinta-feira nós vamos estudar Babilônia, o centro da idolatria. Se há algo que ofende a Deus, ele é tão sério a idolatria que Deus colocou um dos seus mandamentos, o segundo mandamento, ele proíbe de adoração a imagens, veneração a imagens. Por quê? Porque se nós agirmos dessa forma, nós limitamos ou não permitimos que o Espírito Santo haja em nosso coração. Porque nós vamos fazer outros deuses na nossa voz, na nossa vida. O uso de imagem na adoração é chamada de veneração. É uma transgressão do segundo mandamento, pois limita a capacidade do Espírito Santo para impressionar a mente com as coisas eternas e reduz a majestade de Deus a uma estátua sem vida. Esse sistema, chamado Babilônia, é uma confusão de idolatrias, justamente de adoração de imagens, adoração de pessoas e também culto às pessoas que já morreram, oração para as pessoas que já morreram. Uma coisa eu queria abrir um parêntese, nossos inimigos não são as pessoas. Nós sabemos que nosso inimigo é o próprio inimigo de Deus, só que ele usa agentes humanos para fazer a sua vontade aqui na Terra. E esse sistema babilônico, que representa o sistema falso, de doutrinas falsas, de confusão doutrinária, no futuro ele vai voltar a ser o que ele foi no passado. Perseguição, e se nós não fizermos de acordo com a sua vontade, das orientações que eles estão dando, seremos perseguidos, seremos talvez presos e mortos, como foram os nossos antepassados. Então, nosso compromisso é com a verdade, é andar na presença de Deus, buscar diariamente a direção do Espírito Santo para que nós possamos entender que existe um sistema que nos convida a pecar, mas existe uma palavra que está à nossa frente que nos mostra a verdade que o Senhor quer que nós seguimos. Que nós possamos tomar a decisão mais importante da nossa vida, ser fiel
a Cristo. Buscar a direção do Espírito Santo para que Ele nos dê poder para sermos semelhantes a Jesus cada dia da nossa vida. E se tivermos que passar alguma coisa, que seja ao lado do Senhor Jesus. Fiquem com Deus, que Deus os abençoe. A minha oração por mim e por vós. Amém. Agora vamos finalizar o nosso estudo. É muito importante nós fazermos uma reflexão do que significa o poder representado pela Babilônia, o seu nível de distorção, de prostituição, de engano, de influência negativa, com o objetivo de gerar um distanciamento de Deus e da conexão que Ele faz com o seu povo. Então, nós temos que refletir sobre alguns pontos, e esses pontos, para que possamos fazer o fechamento do nosso estudo, são determinantes. Você não pode esquecer qual é a relação de Babilônia, mencionada em Apocalipse, e a Babilônia, indicada no Antigo Testamento. Quando você analisa uma e a outra, você vê que tem as mesmas características. O homem buscando o seu próprio nível de adoração, ele é responsável por determinar aquilo que ele quer, tentando fazer com suas próprias mãos a construção e determinando qual é o modelo de adoração. Outro ponto bastante importante: quais são os limites de autoridade que esse poder tem e quais são os limites de autoridade que a Igreja de Deus possui. Não podemos deixar de avaliar também quais são os riscos existentes para aqueles que professam a fé em Jesus e guardam os seus mandamentos. Eles correm algum risco de serem atraídos por esse poder? Se pararmos para analisar friamente, vamos dizer que sim, correm. Então, o que nós necessitamos? Nós necessitamos utilizar todo o escudo, toda a defesa fornecida por Deus. E Ele fornece vários elementos para nos proteger, para nos colocar diante do seu altar, e nos envolve com o seu amor, a sua paz e a sua mensagem de salvação. E isso é determinante para que possamos estar no grupo correto e no grupo certo no que se refere a louvar e reconhecer o nosso Deus Criador. Pense com bastante atenção nesses fundamentos e nos encontramos em uma próxima semana. Até lá. Tchau, tchau. Pai, o fato de sabermos que Tu nos conheces enche o nosso coração de paz e confiança, certos de que jamais seremos abandonados ou rejeitados por Ti. Toma conta de nossa vida, por favor. Em nome de Jesus. Amém.